Olá, meus queridos alunos. Vamos para a nossa terceira aula sobre diálogo e liberdade. Então vamos lá? Pegue o seu livro didático, volume 2, e abra na página 10. Nós vamos ter a contribuição do pensamento de um filósofo chamado George Hegel. E esse filósofo, ele concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. E para designá-lo isso, ele empregou um termo do qual ele chamou de dialética. É uma ligação, a dialética é a ideia de uma ligação entre ideias. E de acordo com esse filósofo, tal movimento começava com o confronto de situações ou de ideias contraditórias e levava então à construção de uma síntese, ou seja, resultava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Então a gente tem aqui uma tirinha, né, que você, não sei se dá para você ler, mas é a ideia de que um cidadão está chegando em casa, uma hora, assim, talvez de madrugada, mas a esposa dele diz assim para ele: chegando em casa uma hora dessa, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda, está completamente bêbado. Essa é a tese da esposa. E ele vai fazer a antítese dele, né? A antitese dele. E ele diz: eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. Cláudia bebeu comigo. Ora, a esposa dele pega o pensamento dela, a tese dela, com a antítese, a antitese dele, e ela faz então a síntese. Aí ela afirma: então, além de bêbado, até de madrugada você estava bebendo com uma outra mulher? A síntese dela. E daí então começa novamente uma ligação entre ideias. Então, Hegel afirmava ainda que tal movimento, né, esse movimento que é a dialética, recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou uma ideia que contrariasse a síntese estabelecida. E esse novo confronto resultava em uma outra síntese e assim sucessivamente. Então, a máxima da fala desse filósofo era o seguinte: confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias. E para aprimorar ainda mais o nosso conhecimento sobre esse assunto, você vai fazer a sua atividade da página 11, né? É uma atividade muito interessante, porque quando essa tese de Hegel é aplicada ao diálogo, o conceito de dialética, tal como estabelecido por Hegel, mostra perante as diferentes formas de se pensar a respeito de um assunto. Então, não devemos simplesmente aceitar ou excluir as demais. Afinal, da diversidade de pensamentos pode surgir novas ideias resultantes daquelas que existiam antes do diálogo, como a gente viu na tirinha. Surgiu então um novo pensamento e uma outra ideia sobre a situação. Então vamos fazer essa atividade. Te vejo na próxima aula.